E só para finalizar essa aula, eu vou falar com vocês do conceito de risco. E é só mais um outro ponto de vista para a média, assim, mas na verdade a gente já tem todos os pontos fechados e o argumento já está montado nos vídeos anteriores. É só para formalizar que existe essa noção de risco e ela vai voltar quando a gente falar da regressão linear. Então a gente viu que com amostras suficientes, com dados suficientes, a média da amostra aproxima a média da população. E a gente também sabe que a média é aquele valor que minimiza o erro quadrado dos pontos para algum estimador. Ele é o estimador que melhor tem erro quadrado médio. Além do mais, um estimador pode ser caracterizado pelo viés e pela variância, como a gente falou nos últimos dois vídeos, no papel e nos slides. O risco, ele é nada mais do que, se eu tenho um erro quadrado médio para um estimador aqui θ, e eu faço várias amostras, entendeu? O que é que eu espero desse erro quadrado médio? Entendeu? Isso é a definição de risco. Aí você fala, tá, mas isso não é a média, não? Não, isso não vai ser a média, não. Porque embora a média minimiza o erro quadrado, quando você destrinchar isso aqui com a menos b ao quadrado na equação, você vai ver que isso aqui não vai dar a média da população, da amostra. Na verdade, isso vai dar uma função do viés com a variância. E como a gente quer minimizar o risco, a gente sempre quer minimizar essa noção de viés e variância. Agora, a variância que vai surgir aqui vai ser a variância da amostra, não dos dados. E eu vou destrinchar essa equação um pouco mais com cuidado na aula de regressão, que eu acho que essa aula já ficou um pouco pesada, mas só para falar que no fim das contas a gente está falando durante esse tempo todo sobre uma noção de risco, que é o que eu espero de um erro quadrado, que no fim o melhor escolha vai ser a média, e a média vai ser uma função de viés e variância, como a gente falou antes. A interpretação do risco é a seguinte: caso eu pegue um ponto aleatório, qual é a média do desvio quadrático desse ponto para o meu estimador? Quando a gente destrinchar essa equação, qual é a média de um ponto aleatório, que é a variável aleatória, para o meu estimador ao quadrado? Quando eu destrinchar essa equação com alguns truques algébricos, que a gente vai falar daqui a umas 6 aulas, não, mais que isso, mais umas 8 aulas, vai demorar, mas eu vou lembrar de vocês dessa aula aqui, sim. Então, a gente vai ver que o risco, ela tem a ver com o viés, que é o quão distante o meu estimador está da média dos dados, que é o que a gente falou antes de viés ao quadrado, e a variância dos dados. E eu tenho menor risco numa escolha quando eu reduzo o viés. Como é que eu faço isso? Escolhendo a média com pontos suficientes. E só para fazer uma analogia, entendeu? Se eu penso em ciência de dados e se eu penso em populações e amostras como uma série de passos assim, né? Eu posso pensar o seguinte: um arqueiro é um estimador. Eu quero acertar num local em que esse local seja bem representativo da minha amostra. O arco e a flecha, que são as ferramentas que eu tenho, entende? É uma amostra, que é aqui o meu sample data. O meu acerto tem a ver com o viés e a variância, como eu falei alguns vídeos atrás, que é a minha estimativa de θ chapéu. E a média tem propriedades bem definidas do viés e da variância. Então eu sei se eu estou acertando ou não, porque eu sei qual é a variância do estimador da média, e eu sei que com pontos suficientes eu reduzo a variância e o viés, estando mais perto da média da população. E o melhor caso seria se eu conseguisse acertar exatamente a média da população. Lembre do primeiro vídeo que eu fiz a brincadeirinha do I, C, D do B, né? Tipo, qual é o foco, ou qual é o objetivo de um censo político, assim, de um censo de eleições, né? É saber quem vai ganhar e quem vai perder. Só que a gente só tem a amostra. Então a gente tira, de certa forma, uma média de votos, entende? Porque a gente consegue saber o quão longe ou perto eu estou do real. Que é aquela noção dos pontos percentuais para mais ou para menos que vocês devem ver nas eleições a cada 2 ou 4 anos. Então, só para fechar,
Médias e erros quadrados caminham juntos, têm propriedades interessantes que vão ajudar a gente a entender populações em aulas futuras. Infelizmente, para a mediana, isso não é necessariamente verdade, mas não quer dizer que a gente não pode usar a mediana para sumarizar dados. E com truques não paramétricos, como vai ser o Bootstrap daqui a algumas aulas. E é isso. Obrigado.